onde a Terra desenha o impossível. Imagine uma imensidão branca que se estende até onde os olhos alcançam. Não é neve, não é deserto, não é miragem. É um dos cenários mais singulares existentes no Brasil e no mundo. Ali, no Nordeste maranhense, a natureza cria um espetáculo tão improvável que parece desafiar tudo o que conhecemos sobre clima, solo e paisagem. Ao longo de milhares de anos, o vento moldou cada curva da areia, formando dunas que se movem silenciosamente, como se respirassem. E então, num contraste quase poético, as chuvas preenchem essas depressões naturais, dando origem a lagoas temporárias de água cristalina, que surgem e desaparecem conforme as estações. Águas que variam entre o azul profundo e o verde suave, desenhando, entre as dunas, caminhos líquidos que parecem feitos à mão. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses nasce dessa combinação rara entre areia e água, entre a secura das dunas e a abundância das chuvas. Sua criação, décadas atrás, marcou o início de um esforço para proteger um ecossistema frágil, peculiar e repleto de vida. Um espaço em que mesmo animais aparentemente improváveis encontram maneiras engenhosas de sobreviver às mudanças constantes da paisagem. Neste vídeo, percorremos a história desse parque monumental, seu surgimento como unidade de conservação, a geografia que esculpe seu cenário único, a vida que floresce onde se imaginaria o vazio, e o papel que os lençóis passaram a desempenhar no imaginário brasileiro e mundial. Prepare-se para caminhar por entre dunas que se movem, rios que nascem dentro do parque, lagoas que surgem com a força das chuvas e uma biodiversidade que resiste ao contraste entre seca e abundância. Prepare-se para mergulhar em um território onde o improvável acontece todos os dias. Este é o prólogo da jornada pelos Lençóis Maranhenses, uma terra onde o vento pinta, a água escreve, e o tempo revela um espetáculo que só existe ali. Antes de continuarmos essa jornada incrível pelos Lençóis Maranhenses, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que amam conhecer lugares espetaculares. A fundação: nasce um parque nacional. No final da década de 1970 e início dos anos 1980, o Brasil começava a olhar com mais atenção para suas áreas naturais. Havia uma crescente compreensão de que certos lugares não eram apenas belos, eram patrimônios vivos, frágeis, únicos, que precisavam ser protegidos. E poucos lugares chamavam tanta atenção quanto o extenso campo de dunas e lagoas que se espalhava pelo litoral nordeste do Maranhão. Foi nesse contexto que, em 2 de junho de 1981, o governo brasileiro assinou o decreto que daria início a uma nova era para aquele território. Pelo decreto número 86.060, nascia oficialmente o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, criado em terras devolutas pertencentes à União. Um marco que reconhecia o valor extraordinário da região e a necessidade de preservá-la de forma permanente. A área inicial compreendia algo em torno de 155 mil hectares, uma vastidão que, mais tarde, seria atualizada para 156.584 hectares, abrangendo não apenas Barreirinhas, mas também os municípios de Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. Cada porção desse território foi incluída com um propósito claro: manter intacta a paisagem onde dunas, rios e lagoas coexistem em um equilíbrio tão delicado quanto fascinante. A criação do parque não foi apenas um ato administrativo. Foi um gesto simbólico e estratégico. Ali se declarava que todo aquele imenso campo de dunas e águas precisava ser preservado em nome da biodiversidade, da geografia e da própria história natural do Brasil. O objetivo central era proteger a flora, a fauna e, acima de tudo, as belezas naturais que faziam dos Lençóis Maranhenses um fenômeno sem paralelos. Ao ser transformado em Parque Nacional, aquele território passou a ter um novo status. Deixou de ser apenas uma paisagem remota, visitada por poucos e conhecida principalmente pelos moradores da região, para tornar-se um patrimônio ambiental de toda a nação. Um lugar que exigia cuidados, monitoramento e atenção constantes, justamente pela sua singularidade. Assim, em 1981, não se criou apenas uma área protegida. Criou-se um compromisso. Um pacto entre o Brasil e um dos cenários mais extraordinários que seus olhos podem contemplar. A partir daquele momento, o vento que moldava as dunas continuaria seu trabalho eterno, mas agora sob um olhar de proteção. As lagoas continuariam a surgir e desaparecer, como sempre fizeram, mas com a garantia de que haveria um esforço contínuo para manter aquele ciclo vivo. Foi nesse ato de fundação que os Lençóis Maranhenses ganharam uma nova história. A história de um parque destinado a resguardar um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta. Um ecossistema ímpar, geografia e clima. Ao observar os Lençóis Maranhenses de cima, seja de um avião pequeno, seja nas imagens que circulam pelo mundo, uma sensação inevitável surge: aquilo não se parece com nada. Não é um deserto, embora tenha dunas que lembram um.
Não é um oásis, embora suas lagoas azuis e verdes pareçam ter brotado de um milagre. É um território híbrido, moldado por forças naturais que, ali, se combinaram de forma única. O parque se insere em uma região costeira onde diferentes ecossistemas se encontram. Áreas de cerrado, de restinga, de manguezal e, sobretudo, as grandes dunas móveis que formam a paisagem mais impressionante do lugar. Esse mosaico é resultado da interação contínua entre vento, chuva, solo e mar, elementos que, ao longo do tempo, desenharam um cenário difícil até de imaginar sem vê-lo de perto. As dunas, com alturas variadas e constantemente remodeladas pelo vento, estendem-se por cerca de 90 mil hectares dentro do parque. Seu avanço não é aleatório. Elas caminham lentamente para o interior, numa faixa que pode variar entre 5 e 25 quilômetros a partir da linha da costa. É como se o mar tivesse empurrado a areia para dentro do continente, e o vento desse continuidade a esse movimento. Mas o que realmente transforma esse gigantesco campo de areia em algo extraordinário é a água. Em poucos lugares do planeta, dunas se combinam com lagoas de água doce de maneira tão intensa e regular. Durante meses, as chuvas alimentam as depressões entre as dunas, formando lagoas temporárias de cores vibrantes, cuja transparência e profundidade variam conforme o volume de chuva daquele ano. Elas não são lagos permanentes, existem no período certo, desaparecem parcialmente na estiagem e retornam quando as nuvens se acumulam novamente no céu maranhense. O clima desempenha papel decisivo nessa dinâmica. Os lençóis maranhenses vivem sob um regime subúmido seco, com temperaturas que giram em torno de 26 graus, criando um ambiente quente, luminoso e volátil. O calendário da natureza ali é dividido em duas grandes fases: a estação chuvosa, que vai dos primeiros meses do ano até julho, e a fase seca, que começa em agosto e se estende até dezembro. É na transição dessas fases que o espetáculo ocorre. Quando as chuvas se intensificam, as lagoas renascem. Quando a seca avança, algumas delas começam a recuar, e em determinados pontos chegam a desaparecer completamente, deixando para trás apenas marcas no solo, sinais de que, dali a alguns meses, a água voltará. A pluviosidade média anual, em torno de 1.600 milímetros, é o que mantém esse ciclo vivo. Sem ela, os lençóis seriam apenas um deserto. Com ela, tornam-se um fenômeno. Dentro do parque, nasce o Rio Preguiças, que percorre parte do território até encontrar o mar. Ele corre sinuoso, ladeado por vegetação nativa e pequenos povoados que há décadas aprenderam a conviver com a paisagem ao redor. Assim como as dunas e as lagoas, o rio completa essa grande obra natural, conectando água doce e salgada, interior e litoral. Geologicamente, climaticamente e visualmente, os lençóis maranhenses formam um ecossistema raro, de uma complexidade silenciosa. Tudo ali se move: a areia, o vento, a água, a vida. E cada movimento conta parte da história de um parque que existe porque seus elementos se equilibram em uma dança que só aquela região é capaz de realizar. Vida selvagem, flora e fauna. Quando se fala dos lençóis maranhenses, é natural imaginar primeiro a vastidão das dunas e o brilho das lagoas que surgem entre elas. Mas há um outro espetáculo acontecendo ali, silencioso, resiliente, muitas vezes escondido aos olhos mais apressados. É a vida. Uma vida que floresce onde, à primeira vista, pareceria impossível existir. As lagoas interdunares, alimentadas pelas chuvas e conectadas entre si por canais naturais, criam um ambiente temporário, mas cheio de possibilidades. A água se instala nas depressões das dunas, permanece por meses e, nesse intervalo, transforma o território em um ecossistema vibrante. Peixes chegam ali trazidos por conexões sazonais, ovos resistem enterrados na lama durante a estação seca, e algumas espécies desenvolvem estratégias de sobrevivência tão engenhosas que parecem desafiar a própria lógica da natureza. Entre esses sobreviventes está a traíra, um peixe conhecido por sua capacidade de suportar condições extremas. Quando a seca chega e a água começa a desaparecer, ela se esconde na lama úmida e ali permanece até que as chuvas retornem. É como se o próprio ciclo das dunas e lagoas estivesse inscrito na biologia desse animal. E a vida não se limita às águas temporárias. Ao redor das dunas, há trechos de cerrado, áreas de restinga e corredores de manguezal. Cada um desses ambientes contribui para tornar o parque mais diverso e mais complexo do que parece à primeira vista. Nesse mosaico natural vivem espécies raras, algumas delas ameaçadas. O guará, com sua plumagem vermelha intensa, é uma das presenças mais marcantes na região. A lontra neotropical desliza pelos cursos d'água com movimentos que misturam graça e eficiência. O gatu do mato, sempre discreto, percorre o território com passos calculados. Nas áreas de mangue e nos limites costeiros, o peixe-boi marinho encontra abrigo em um dos poucos lugares onde ainda pode sobreviver.
A diversidade também se revela em números. Os estudos realizados na região registraram 133 espécies de plantas, que se adaptam a solos arenosos, ventos fortes e alternância entre períodos de umidade e seca. Nas alturas, cortando o céu, vivem pelo menos 112 espécies de aves, algumas residentes, outras migratórias, atraídas pelas águas temporárias e pela abundância de alimento. No chão, sob folhas, troncos e bancos de areia, movem-se 42 espécies de répteis, cada qual adaptada ao calor intenso e à instabilidade do terreno. Entre os habitantes mais emblemáticos está a tartaruga pininga, Trachemis adiutrix, uma espécie típica da região. Ela representa a conexão entre o ambiente terrestre e aquático, simbolizando a plasticidade da vida em um território que, ano após ano, muda de forma, textura e disponibilidade de recursos. Nos lençóis maranhenses, a fauna e a flora não são apenas complementos da paisagem. Elas são protagonistas de uma história natural que se reinventa a cada estação. Uma história que mostra como, mesmo nos cenários mais improváveis, a vida encontra um caminho para brotar, crescer e resistir. Acesso e experiência humana. Chegar ao Parque Nacional é mais do que um simples deslocamento. É uma transição entre mundos. O visitante percebe isso já nos primeiros quilômetros de estrada. Conforme avança, o cenário urbano começa a desaparecer, dando lugar a uma paisagem mais aberta, onde a vegetação nativa surge como um convite silencioso ao desconhecido. Árvores de copa larga se aproximam da pista, o vento ganha um cheiro diferente, mistura de terra fértil, folhas aquecidas pelo sol e o frescor das áreas sombreadas. É como se o próprio ambiente estivesse preparando o visitante para o que vem a seguir. Ao longo do trajeto, pequenas placas sinalizam a aproximação do parque. Não são apenas avisos informativos, funcionam como portais simbólicos, anunciando que a natureza, ali, é a protagonista absoluta. Muitas pessoas relatam que, ao cruzar o portal de entrada, sentem uma mudança imediata. O som dos carros diminui, a respiração fica mais profunda e até o ritmo cardíaco parece se ajustar ao compasso mais lento das árvores. Primeiros passos, o contato inicial. Ao estacionar o carro, o visitante percebe a presença constante da natureza viva. O canto dos pássaros forma um coro irregular, cada espécie contribuindo com uma nota própria. Em certos dias, é possível ouvir ao longe o som de algum riacho ou cascata, chamando a atenção como uma trilha sonora natural. Os centros de visitantes, estrategicamente posicionados, desempenham um papel essencial nesta jornada. Muito mais do que pontos de apoio, eles funcionam como portais de introdução. Painéis ilustrados contam histórias sobre a fauna, flora, geologia e importância daquele ecossistema. Guias experientes, muitas vezes moradores da região, complementam as informações com relatos pessoais, encontros com animais, mudanças sazonais e acontecimentos marcantes que só quem vive o parque conhece de verdade. Para muitos, esse contato humano é o primeiro elo emocional com o lugar. O visitante percebe que não está apenas entrando em uma área protegida, mas em um território vivo, com memória, história e guardiões. Trilhas, mirantes e sensações. As trilhas são, sem dúvida, a forma mais pura de experimentar o parque. Cada uma delas oferece uma vivência distinta, como capítulos diferentes de um mesmo livro gigante escrito pela natureza. Algumas trilhas começam suaves, com trechos planos que permitem ao visitante caminhar em silêncio, absorvendo cada detalhe, o farfalhar das folhas sob os pés, o perfume das flores silvestres, o contraste da luz do sol se infiltrando entre os galhos. Outras exigem mais esforço, com subidas íngremes e trechos rochosos, onde o caminhar se torna quase uma dança cuidadosa entre pedras e raízes. Mas é justamente nesse esforço que muitos encontram a essência da experiência, sentir o corpo se mover em harmonia com o ambiente, como se cada passo fosse uma declaração de respeito. Os mirantes, por sua vez, são pontos de revelação. Após minutos ou horas de caminhada, o visitante é recompensado com vistas grandiosas. Vales se abrindo ao longe, montanhas alinhadas como sentinelas e uma vastidão verde que parece não ter fim. É comum ver pessoas se emocionarem, não apenas pela paisagem, mas por perceberem o quanto a vida cotidiana as distancia de momentos assim, silenciosos, profundos e reconectores. A magia do silêncio e os encontros inesperados. Há algo quase espiritual no silêncio do parque. Ele não é um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de vida. O visitante consegue ouvi-lo. É o intervalo entre o canto de um pássaro e o bater de asas de outro. É o espaço sonoro deixado pelo vento enquanto muda de direção. É o suspiro profundo de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, sente que pode simplesmente existir.
E então vêm os encontros inesperados. Um esquilo atravessando a trilha com um alimento entre as patas. Um grupo de capivaras descansando perto da beira d'água. Um cervo que surge entre os arbustos e observa o visitante com curiosidade antes de desaparecer silenciosamente. Esses momentos são breves, mas permanecem para sempre na memória de quem os viveu. Conexão emocional e despedida. Ao final da visita, quando o visitante se prepara para ir embora, algo mudou. Ele percebe que aquela paisagem, antes desconhecida, agora lhe pertence de certa forma, não no sentido de posse, mas de vínculo. O parque deixa uma marca sutil, como a lembrança de uma conversa profunda com um amigo que se encontra poucas vezes na vida, mas que nunca se esquece. Enquanto o carro se afasta e as placas ficam para trás, muitos já começam a planejar a próxima visita, movidos não apenas pelo desejo de ver mais, mas pela sensação de que cada retorno ao parque é também um retorno a si mesmo. Turismo, encanto e movimento. O turismo no parque não é apenas um fluxo de visitantes, é um organismo vivo, pulsante, que se renova a cada dia com novas histórias, culturas e olhares. Cada pessoa que chega traz consigo expectativas, sonhos e curiosidade. E cada pessoa que vai embora leva uma lembrança única, moldada pela própria experiência. O parque como destino de descoberta. Logo nas primeiras horas da manhã, antes mesmo de o sol tocar completamente o horizonte, os primeiros visitantes começam a surgir. Muitos vêm atraídos por recomendações de amigos, outros por fotos vistas nas redes sociais, e há aqueles que retornam todos os anos, movidos por uma nostalgia suave que encontram apenas ali. Há uma energia especial nesse início de dia, quando o parque desperta junto com as pessoas. Os sons da natureza se misturam com pequenos grupos conversando, mochilas sendo ajustadas e guias dando instruções. É como se o parque, por alguns instantes, fosse um grande terminal de embarque, mas para viagens internas, emocionais, sensoriais. Turistas, viajantes e amantes da natureza. Entre os visitantes, há perfis muito distintos. Alguns chegam buscando aventura, trilhas longas, subidas desafiadoras, campos abertos. Para eles, o parque é um território de superação, onde o suor se transforma em troféu e cada foto de um mirante conquistado tem sabor de vitória. Outros preferem a contemplação tranquila. Caminham devagar, observam aves com binóculos, anotam nomes de espécies em cadernos, se emocionam com detalhes que a pressa do dia a dia nunca permitiu perceber. Esses são os viajantes da percepção, pessoas que enxergam beleza nos pequenos gestos da natureza. Há também famílias inteiras, que chegam com crianças curiosas e olhos brilhantes. Para muitos desses pequenos, o parque é o primeiro contato real com a natureza selvagem, e isso desperta algo que talvez os acompanhe por toda a vida. Cada pedra vira brinquedo, cada folha vira descoberta, cada animal avistado, mesmo que seja uma borboleta, vira espetáculo. E, claro, estão presentes aqueles que buscam refúgio. Pessoas que escapam do barulho da cidade, do excesso de informações, da rotina apertada. No parque, encontram um lugar onde o tempo parece diminuir sua velocidade, permitindo que elas respirem de verdade. Infraestrutura turística. O equilíbrio entre conforto e preservação. A presença constante de turistas ao longo dos anos moldou a forma como o parque se organiza. Centros de visitantes bem equipados, trilhas sinalizadas, espaços de descanso, mirantes seguros, áreas para alimentação e informações educativas fazem parte de um planejamento que busca equilibrar conforto humano e preservação ambiental. O desafio é grande: oferecer uma experiência inesquecível sem interferir no ciclo natural do lugar. Cada decisão, desde onde colocar um banco até como organizar uma trilha, é tomada considerando o impacto ecológico. E isso, curiosamente, aumenta ainda mais o encanto do parque. Os visitantes percebem que estão em um ambiente respeitado. O comércio local e a economia que gira ao redor. Fora dos limites do parque, pequenas comunidades vibram com o movimento dos visitantes. Pousadas familiares, restaurantes com culinária típica, artesãos que transformam elementos naturais em lembranças e guias locais que conhecem cada canto como a palma da mão, todos fazem parte de uma rede que respira junto com o turismo. Cada sorriso que recebe o turista, cada prato servido com carinho, cada história compartilhada com sotaque regional reforça o sentimento de acolhimento. O parque, assim, transcende suas fronteiras e se torna parte da identidade cultural da região. A magia das experiências coletivas. Há momentos que apenas o turismo é capaz de proporcionar.
Como quando grupos desconhecidos iniciam uma trilha e, ao final, estão conversando como velhos amigos. Ou quando estrangeiros se encantam com expressões locais e tentam repeti-las, arrancando risos espontâneos. Ou ainda quando um guia para de caminhar, aponta para o alto e todos, em silêncio, observam uma ave rara voando sobre as copas das árvores. Esses instantes criam uma sensação de comunidade temporária, como se o parque juntasse pessoas diferentes e por algumas horas as conectasse através da admiração por algo maior. Retorno para casa, lembranças que continuam vivas. Ao partir, o visitante leva mais do que fotos na memória do celular. Leva cheiros, como o da mata úmida depois de uma chuva repentina. Leva sons, como o eco distante de um canto de pássaro que talvez nunca mais ouça igual. Leva sensações, como a brisa fria no rosto ao alcançar um mirante ao entardecer. E leva, sobretudo, uma compreensão nova, a de que a natureza não é apenas um cenário a ser visto, mas uma força viva, capaz de transformar quem a contempla. É por isso que tantos voltam. Porque o parque não é apenas um destino turístico. É um lugar onde movimento e encanto caminham juntos, e onde cada visita deixa marcas profundas, invisíveis, mas eternas. Cultura popular, lençóis na arte. Os lençóis maranhenses sempre foram maiores do que sua geografia. Por trás das dunas, há um magnetismo silencioso que desperta a imaginação de artistas, diretores, escritores e todos aqueles que veem na natureza não apenas um espaço físico, mas um território simbólico. Ao longo dos anos, esse cenário único se tornou palco de produções que buscavam algo que não poderia ser criado artificialmente, uma paisagem que parece suspensa entre o real e o fantástico. No cinema brasileiro, as dunas serviram de moldura para histórias de isolamento, resistência e humanidade. A vastidão branca, recortada apenas pelas sombras das próprias dunas, foi usada para representar tanto a solidão quanto a força de quem precisa sobreviver em meio à imensidão. As personagens, cercadas por aquele oceano de areia, pareciam pequenas diante da natureza, e era exatamente isso que o cinema queria mostrar: a luta do ser humano para encontrar sentido em um território que muda de forma a cada vento. Já no cinema internacional, a paisagem dos lençóis ganhou outra identidade. Foi transformada em um mundo distante, quase sobrenatural. Ali, as dunas se tornaram planetas fictícios, terras alienígenas, ambientes impossíveis. A areia branca e as curvas intermináveis pareciam feitas sob medida para histórias de ficção científica, onde o desconhecido domina tudo ao redor. Mesmo sem falas, a imagem das dunas já dizia o suficiente. Ali, o espectador não estava mais na Terra. As novelas brasileiras também encontraram nos lençóis um cenário ideal para emoções intensas. Muitas tramas usaram o parque como espaço de encontros marcantes, fugas dramáticas ou momentos de revelação. A paisagem, tão ampla e silenciosa, servia para amplificar sentimentos, como se as dunas testemunhassem amores, perdas e reencontros. Mas a arte não está apenas nas grandes produções. No cotidiano das comunidades que vivem próximas ao parque, a influência dos lençóis aparece em músicas, versos e expressões culturais que nascem da convivência direta com a paisagem. As canções falam da força da areia, do vento que muda caminhos, da água que aparece e desaparece com as chuvas. Para muitos moradores, os lençóis não são apenas um parque, são parte da identidade, presença constante no imaginário coletivo. Assim, a arte encontrou nos lençóis maranhenses um espelho poderoso. Um lugar onde luz, sombra, silêncio e movimento se combinam para formar narrativas que tocam, emocionam e permanecem. É o tipo de cenário que não apenas embeleza uma história, mas a transforma. Onde a natureza e a história se encontram. Ao final dessa jornada pelos lençóis maranhenses, fica claro que este não é apenas um parque nacional, nem apenas um conjunto de dunas e lagoas formadas pela força dos ventos e das chuvas. É um território onde a própria natureza parece contar uma história silenciosa, escrita na areia que se move diariamente, nos espelhos d'água que surgem e desaparecem com o tempo, nas vidas que se adaptam a um ciclo eterno de mudanças. Ao longo dos anos, os lençóis se tornaram ao mesmo tempo refúgio, desafio, inspiração e portal. Um lugar onde ciência, cultura, conservação e arte se entrelaçam, revelando um Brasil que surpreende até os seus próprios moradores. Aqui, o passado geológico se encontra com o presente humano e ambos caminham juntos em uma dança contínua, guiada pelo vento. Os que passam pelo parque levam consigo muito mais do que fotografias.
levam uma nova percepção sobre o poder da natureza, sobre sua delicadeza e, acima de tudo, sobre o compromisso que todos temos com sua preservação. Porque os lençóis maranhenses não pertencem apenas ao Maranhão ou ao Brasil. Pertencem ao mundo. São patrimônio de todos aqueles que valorizam a força da vida e a beleza que ela é capaz de criar. Ao olhar para aquela imensidão de areia e azul, entende-se que ali reside um lembrete permanente. A natureza, quando respeitada, devolve em forma de grandiosidade tudo aquilo que recebe. E assim, ao encerrar esta narrativa, fica o convite para que mais pessoas conheçam, celebrem e, sobretudo, protejam esse cenário que continua a se reinventar a cada amanhecer. Essa é a experiência completa de viajar com o BYD Yuan Pro. Autonomia, conforto, tecnologia e consciência ambiental em perfeita harmonia. Se você quer transformar suas viagens e sentir o futuro da mobilidade elétrica, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. A estrada espera por você.